Então, irmãos, dando continuidade à nossa série de palavras no livro de Mateus, a nossa, pelo menos aqui eu estou conduzindo, né? Outros irmãos estão indo para outras mensagens, né? Mas eu estou permanecendo em Mateus, tenho meditado muito em Mateus. Então propositalmente eu pulei as bem-aventuranças, né? Não, quando eu digo propositalmente é porque eu estou tentando afinar um pouco meus ouvidos e eu estou indo onde Deus está pedindo para eu dar ênfase. E aí ele me pediu para conversarmos sobre Mateus 13, 14, 15 e 16. Mas hoje, especificamente, a gente vai conversar do 13. Se der tempo eu entro no 14, no 15, no 16, senão vai ficar para a próxima. Tá? Vou ler aqui na minha versão. Eu acho que essa daqui é a área. Eu troquei de Bíblia recentemente, eu não sei operar muito bem com essa daqui não. Mas, vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa aqui é a versão que eu mais aprecio. Irmãos, eu já ouvi diversas pregações nessa passagem, e tem alguém aqui que não é cristão há muito tempo, ou está aqui só visitando, é a primeira vez numa reunião cristã, ou não tem muito tempo de igreja? Tem alguém aqui que se enquadra nesses perfis? Então, estou entendendo que não. Então, eu chutaria que todos vocês já ouviram, no mínimo, uma pregação em cima dessa passagem, certo? Tá bom. E se eu disser para vocês, tenho até medo de falar isso, e se eu disser para vocês que a quase totalidade de pregações que vocês ouviram nessa passagem, elas não estão erradas, mas elas são incompletas. Como assim ela não está errada, mas é incompleta? Porque eu já ouvi diversas, já fui em congresso, eu mesmo fiz um curso de teologia, né? Então cursei todo o curso, 4 anos, me formei e ninguém tinha entrado no mérito do que eu vou falar agora comigo. E nas igrejas que eu frequentei também não. Então eu vou chutar que na maioria das congregações não se entra nesse segundo aspecto dessa passagem. Normalmente o que a gente ouve aqui, quando a gente ouve essa passagem, né? Vocês são o sal, né? Aí normalmente o pregador corretamente, ele vai destacar o que Jesus queria dizer quando ele falou isso. Ele tinha em mente que aquela população sabia o que era o sal, para que ele servia, né, e qual era o valor dele. Então, naquela época, sal, ele tinha muito valor monetário, inclusive, né? Ou seja, ele não era tão fácil a extração, ele era um pouco escasso. Então, tudo que é escasso tem valor. Essa é a lei de Adam Smith, economia, isso. Por que o ouro tem muito valor? Porque ele é escasso, você não acha em qualquer lugar. Por que o petróleo tem muito valor? Porque ele é escasso ao mesmo tempo que é difícil você retirá-lo. Onde ele não é escasso, é difícil você extrair. Então, por isso ele tem valor. E assim vai. Tudo que é escasso tem mais valor. Então, o sal se enquadra nisso, né? E qual era uma época que não tinha geladeira, o sal era muito importante para você preservar alimentos, né? Então, o pregador normalmente fala isso. O sal tinha valor. O sal, ele tem uma série de propriedades. Ele preserva alimento. Ele dá sabor à comida. Ele impede que algumas impurezas se alastrem, né? O sal tem... Esse último aí eu nunca ouvi muito, não. Mas eu já ouvi alguns pregadores falando isso. O sal tem uma propriedade antisséptica, né? Não sei se todo mundo sabia disso. Então, se a gente for em alguns textos da Bíblia mesmo, em algumas passagens, eu vou abrir algumas delas aqui, a gente pode começar, como eu falei, eu estou operando numa Bíblia nova, eu mudei uma versão de Bíblia aqui. Então, se vocês forem comigo em Ezequiel, capítulo 16, verso 4. Alguém pode ler para mim? Ezequiel 16, 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste,
não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Então, o entendimento do uso do sal, naquela época, envolvia essa parte antisséptica, mas também ritualística. Quando uma criança nascia, ela era esfregada com sal. Você consegue imaginar isso hoje? Você pegar a criança, hoje ela toma um banho, né? No hospital, ela recebe um tratamentozinho no umbigo ali e fica aguardando com a mãe até poder ir para casa, né? Naquela época, ela era esfregada com sal. É aquilo que a gente chama, os mais antigos, né? Eu, Martins, os colegas PTT6 aí, os mais velhos, né? Queriam também. Não sei, estou brincando. É real? É real. A gente ouvia falar pelo menos eu ouvia minha avó falando, né? A salmoura, né? O que é a salmoura, Martins? Era justamente essa utilização do sal, tipo, deixar de molho, alguma coisa do tipo. A água com sal, né? E você usar isso como antisséptico, vamos dizer assim. Né? Aqueles povos do Oriente Médio, eles usavam muito sal, a água salgada mesmo, a água do mar, para fazer também isso. Era também a salmoura, né? Então tinha essa função. E tinha aquele entendimento que você está purificando a criança para ela ser recebida na comunidade. Assim como a mulher se purificava, a criança também tinha que se purificar, né, para ser levada para o seio da comunidade. Se vocês forem em Deuteronômio 29, versos 22 e 23, fala o que aí? Alguém pode ler? Uhum. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, como que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então o sal também ele tinha essa propriedade, como é que eu vou usar uma palavra para retratar isso, né? Talvez seja melhor explicar, né? Purificadora, no sentido de que você lançava o sal, nada mais crescia ali, então você expurgava, talvez essa palavra seja melhor, expurgava a contaminação daquela terra, que ele está falando de cidades onde o povo era pecaminoso e era feito isso. Não sei se vocês conhecem a história de Tiradentes, né? Quando ele, sendo considerado um traidor da coroa, alguns dizem que Tiradentes não era bem o que se dizia, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas vamos pegar a história mais popular. De que ele, sendo considerado um traidor da coroa, ele foi decapitado, as partes dele foram espalhadas em várias cidades coloniais como um recado, olha, não se insurjam, né? E a casa dele, né, o terreno ele foi posto abaixo e foi salgado. Para quê? Para que, digamos, fosse expurgado, ou fosse purificado tudo que tinha ali, porque o sal tem essa propriedade, né? E no caso, impede que as plantas cresçam. Coloquem isso nos termos de purificação em relação ao pecado, ou seja, nada mais cresce ali, nada de ruim floresce ali. Comece a ver um pouco mais dessas analogias. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas, por exemplo, essa é uma outra propriedade que você não ouve muito nas pregações. Mas aquele povo tinha essa noção. Por que eu sei que eles têm? Porque está na Bíblia. Então, que propriedades o sal tem na Bíblia? Que é evidente para um judeu ouvindo essa pregação. Então, imagine que ele está falando para judeus. Então, os judeus, na hora, pensou, né? Caramba, eu lavo meu filho no sal. Então, o judeu, na hora pensou, né? Caramba, existem maldições contra o pecado que o sal serve como uma ferramenta para expurgar aquilo de ruim que existia. Então, ele está imaginando, caramba, o sal que purifica, o sal que expurga, né, o sal que é antisséptico, vamos dizer assim, que
impede a proliferação de toda a doença, e o pecado era uma doença, era considerado uma doença. Por quê? Porque ele era comparável, compatível com a lepra. Então, não só ele tinha essa noção de sal como salarium, que é a pregação mais comum que a gente ouve nas igrejas, né? Do sal vem a palavra salarium. Por quê? Porque o soldado romano ele era pago com peso de sal. Mas não era esse sal que a gente tem hoje, era pedra de sal, pedra brusca de sal, ainda sem tratamento, vamos dizer. Não é o sal fino que a gente compra no mercado, né? Por quê? Porque depois ela era trocada porque era escasso, era muito escasso, então tinha valor. Tá, agora vamos em mais 2 textos. Levítico 2. Eu vou ler para adiantar, 2:13. Ele fala assim: em todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. Não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E o Ezequiel 43:24. E oferecê-lo-ás perante a face do Senhor, as ofertas, os alimentos. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Você vê que no Levítico 2:13 ele dá o mandamento, e em Ezequiel ele meio que repete. Só que ele não dá ênfase, né? De Levítico 2:13 até o final, em todas as suas ofertas oferecerás sal. Então, o judeu que estava ouvindo aquilo, além das propriedades que eu falei até agora, ele também entendia como algo santificado, algo que era entregue como oferta a Deus. Em todas as ofertas, eram entregues temperadas, salgadas para Deus, né? Então, agora se coloca no lugar desse judeu ouvindo isso, né? Então, a pregação que eu gostaria que fosse feita nas igrejas é um ensino que, digamos, ele é dicotômico, né? Se a gente voltar lá para o texto, eu vou voltar para o texto, ele fala assim: vós sois o sal. Então, imagine agora o cara está ouvindo isso. Quando ele ouviu vós sois o sal, ele pensou o quê? Ele pensou, o que expurga, o que limpa, o que purifica, o santificado, aquele que acompanha a oferta. Eu sou esse cara. Então eu sou esse cara. Fora isso, o lugar comum é o que tem valor, o que preserva, o que tempera. Tá? Então ele pensou tudo isso. Uma multidão ali está ouvindo tudo isso, né? Aí Jesus continua: se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Então, pessoal, tem uma dicotomia aqui. O que é uma dicotomia? É quando o texto, aqui no caso é Jesus. Jesus ele está colocando em 2 polos duas coisas que ele quer trabalhar nesse público que ficou evidentes no texto. Ele não fala assim: atenção, tópico 1, tópico 2. Não. Ele está falando isso. Isso é claro porque depois, quando ele vai falar da luz, ele entra nessa ênfase, ele entra nesse aspecto. Então ele está falando aqui. Deixa eu só acompanhar o relógio aqui para não me perder no horário. Tá. Aí ele está falando assim: olha, primeiro, se o sal vier a ser insípido. Quando ele está falando do sal ser insípido ou não, ele está falando do quê em relação ao sal? Sabor, não, mas isso é o que do sal? É a natureza do sal. E depois ele fala: para mais nada presta. Ele está falando do quê? Do propósito do sal. Então qual é a dicotomia aqui? Natureza e propósito. Estão entendendo? Qual é a mensagem que ele quer passar? De natureza e de propósito. Então ele começa falando assim: atenção, se você entende a tua natureza, você cumpre propósito. Parece um negócio bobo, né? Mas se você não lê isso aqui, vamos lá. Quem lê raciocinando assim? Dificilmente a gente é induzido a ler. Talvez porque a gente está viciado em pregação evangélica, vamos falar assim. Ou seja, eu sempre ouvi de um jeito, então eu leio desse jeito. Não, esquece. Lê o que está escrito.
caramba, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que você tem uma natureza, certo? Essa natureza, em parte, te permite desenvolver tudo aquilo que eu falei. Expurgar, purificar, dar sabor, preservar. E que tipo de natureza é essa? Valiosa. Porque você é salvo. Ou seja, você tem um valor, você é caro. Diante de quem? No caso aqui, já que ele está falando do teu propósito, da tua missão em relação a quem? A Deus. Então, para Deus você tem valor. E você tem uma natureza. E essa natureza vem por quê? Porque você é filho de Deus. Beleza? Aí ele continua, né? Se você tem isso, você cumpre a missão. Agora, se você não tem essa natureza, a tua missão fica comprometida. Aí ele fala o quê? Que você não presta para mais nada e você é lançado fora, certo? Não é isso que a gente ouve na maioria das pregações? Aí é que tá, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Eu vou ler. Né? Para nada mais presta, senão... Vamos lá, quando eu digo para nada mais presta, Celino, senão... Então tem propósito? Aí é que tá, pessoal. A maioria das vezes a gente ouve essa pregação aqui e a gente pensa que Cristo está falando entre ser salvo e não ser salvo. Estou errado, Ana? Estou errado, querido? A maioria das vezes, por isso que eu digo, 100% das vezes quase, nas igrejas você vai ouvir que essa pregação é uma dicotomia entre ser salvo e não ser salvo. Não, ela é uma dicotomia entre natureza e propósito. Então não está falando que... Por quê? Você ainda tem a natureza, é isso que eu quero que vocês entendam. Você ainda é salvo, só que você perdeu propriedade. Como você perdeu propriedade, você não presta mais para salgar, para purificar. Você só presta para uma coisa. Ele não está dizendo que você não é salvo, está entendendo? Ele está dizendo que você não tem, você não consegue cumprir a missão. Aí só sobra para você o quê? Ser lançado e pisado pelos homens. Aqui a palavra lançado, por isso que eu toquei de Bíblia, essa Bíblia me facilita esse tipo de consulta, né? Lançado fora é baulo. É uma palavra que significa, vamos lá, ela tem vários significados. Ó. Lançar ou soltar uma coisa, sem se importar onde cai. Espalhar, jogar, lançar em. Entregar os cuidados de alguém, incerto sobre o resultado. Né? Derramar, despejar, derramar, colocar, inserir. Dentro do contexto, não é jogar fora. É só você lançar sem se preocupar com a particularidade daquilo que você quer gerar. Por que isso? Porque faz sentido em relação ao contexto da realidade dos judeus. O que era feito no templo, pessoal? O sal era extraído e era levado para o templo para oficiar. Aquele negócio de passar sal na criança, quem que fazia? Era a parteira? Hã? Não, era no templo. Né? Quem é que salgava os alimentos na hora de ofertar no altar? Né? Eram os sacerdotes. Então, tudo isso era feito na vida cotidiana do judeu no templo. Só que tinha um sal que ele não era propriamente, ele não era bom, ele não era puro, ele não tinha as propriedades de sal, então ele não era descartado. Que sal é esse? É o sal que era extraído das salinas, ou o sal que tinha sido utilizado e tinha sobrado o restolho. Alguém já foi em alguma praia ou um campo onde sal é extraído? O sal não sai purinho, ele tem que ser purificado. E tem um restolho lá que aquilo ali parece uma lama, né? Mas é sal, continua sendo sal, continua tendo algumas propriedades. O que o pessoal do templo fazia? Esse restolho de sal, né, em Jerusalém neva. Em Israel neva, né? Não neva tanto assim, não neva muito, mas neva. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos há alguns anos atrás, né? Era comum você ver lá nos Estados Unidos
com acúmulo de neve, né? Passava aquela máquina de tirar neve, mas ela não passava só tirando neve, ela passava jogando uma coisa. Que coisa é essa que ela jogava? Sal. Para que serve o sal? Isso, para derreter a neve. Para derreter a neve. Então, o que o pessoal do tempo fazia? Pegava o restolho de sal e jogava onde? No chão. Para quê? Para derreter a neve. E aí o que acontecia? Ele era o quê? Pisado pelos homens, pessoal. Então, ele tinha propósito? Ele tinha. Mas era o seu propósito primevo? Era o propósito primário dele? Não era. É o que sobrou. Estão entendendo qual é o teor dessa mensagem aqui? O teor dessa mensagem é: se você não guardar a tua natureza, você não cumpre o propósito. Ou seja, você é ineficiente em cumprir a missão de Deus. Você fica com o que sobrou. Por isso que eu fico batendo tanto na tecla que para você é filho de Deus, você tem que cumprir uma missão. Você tem que vir para cá com um senso de propósito. Então eu estou falando com um público diferenciado aqui, porque eu perguntei no início, alguém aqui não é cristão? Alguém aqui não tem um tempo de igreja? Todo mundo aqui falou, eu tenho, eu sou. Beleza, se você tem, você é, qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Tá. Resumidamente, em termos genéricos, é ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho. São os dois ides. Né? Eu já falei aqui várias vezes, eu não expliquei porque não deu tempo. Né? Fazer discípulos e pregar o evangelho não é a mesma coisa. Tá? Fazer discípulos envolve andar junto. É o que eu faço com ele. A gente anda junto. Né? A gente se relaciona culticamente e fora do culto. Por quê? Porque ele me olha, ele me observa, ele vê como eu ajo, ele vê como eu trato minha família, ele vê como é que eu ando na rua, ele vê meu comportamento fora do ambiente controlado de igreja, e aí isso é discipulado. Pregar o evangelho é o que eu estou fazendo agora aqui. Discipulado eu só faço com uma pessoa desse grupo que está aqui. Posso fazer com mais? Posso. Quantos? Infinitos? Não, impossível ser discipular infinitamente. Jesus pregou o evangelho para multidões. Quantos ele discipulou? 12. Quantos ele treinou mais intensamente no discipulado? 3. Com quantos ele tinha intimidade de relacionamento? 1. Cara, se Jesus só discipulou 12, eu não consigo muito mais do que isso. Por quê? Porque envolve compartilhar a vida. Está entendendo? Agora, quando você frequenta a igreja e você não tem senso de natureza, quem sou eu e quem é Deus, e nem de propósito, você é o restolho de sal. Não estou dizendo que você não é salvo, mas estou dizendo que você é miseravelmente salvo. É isso. Eu estou dizendo que você é um cristão fora do lugar que deveria estar, em termos gerais. Isso falando em termos gerais. Agora vamos para o específico. Quais são os seus dons? Quantos talentos você recebeu do rei que foi conquistar um governo, um trono e vai retornar para te cobrar? Porque é aquela parábola, né? Dos talentos. Você tem que multiplicar isso, né? Quando você não multiplica isso, quando você não exercita seus dons, você é um fígado fora do corpo. Ou você é um fígado paralisado. Vamos lá, meu corpo, ele tem 2 pulmões. Se um parar de funcionar, eu estou bem ou estou mal? Eu estou mal. Se meu fígado para de funcionar, eu estou mal, vou morrer, né? É isso. Então você está no corpo com um propósito. Teu propósito geral são os ides. Teu propósito específico tem a ver com teus dons e talentos. Se você não exercita eles, se você não multiplica teus talentos, você é o sal que sobrou. Você é o restolho. Aí vai ter o cara... Eu sempre falo isso, né? Todo mundo tem um dom. Identifique o seu, para você encontrar o seu lugar. Para você ser esse sal aqui que Jesus está falando. O sal que tem sabor. Não é o sal que vai... O restolho de sal. Que ainda tem um propósito. Né? Mas continua sendo sal. Mas ele é aquele que fica na lama ali. É aquele que fica com o que sobrou.
eu costumo dizer que todo mundo tem um dom, e você tem que desenvolver esses dons, né? Outro dia eu estava orando sobre isso, em relação à igreja que congrega comigo. A minha oração diuturna nos últimos 5 meses é: Senhor, mostra para eles os dons e talentos, que eles possam investir nesses dons e talentos, que eles possam se mover nesses dons, que eles possam ser úteis para o corpo de Cristo. Porque eu não quero que ninguém venha aqui, nem aqui. Vocês não vão nas suas igrejas locais só para sentar e assistir um culto. Não sejam passivos, senão vocês são o sal que sobrou. Sejam ativos, ou seja, eu sou pulmão, pulmão respira, vou respirar, né? Eu sou fígado metaboliza, vou metabolizar, né? Eu sou coração bombeia, vou bombear. Você faça aquilo que você foi chamado para fazer, para que a tua igreja seja um corpo saudável. Aí vai ter o cara que, como eu falei, eu oro pela igreja que congrega comigo muito sobre isso. Aí outro dia Deus estava falando assim, alguns lá falam para si mesmo que são dente ciso. ou que são apêndice. Ou seja, eu não sirvo para nada, né? Pode me arrancar, né? Não existe dente ciso no corpo de Deus, vamos dizer assim. Tá? E o apêndice, né? Mesmo o apêndice, hoje a medicina já descobriu que tem função. Tem a ver com proliferação de bactérias e manutenção da saúde do intestino. Você vive sem? Você vive sem. Mas ele tem uma função, a gente que não sabia, né? Daqui a pouco vão descobrir que o siso também tinha. Mas vamos lá. Aonde é que eu quero chegar? Todo mundo tem uma missão e todo mundo tem um propósito. Cabe a você só identificar o seu. Tá bom? Não vai dar tempo de eu entrar de vós sois a luz do mundo. Tá bom? Fica para a próxima aí, talvez na próxima segunda-feira. Se eu estiver aqui, eu não sei se eu vou ter algum envolvimento ou não. A próxima vez que eu estiver aqui, eu vou falar sobre nós somos a luz do mundo. Tá bom? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se não, eu quero registrar aqui meu agradecimento ao casal, que recentemente eu descobri que é casal. Eu não sabia que vocês eram marido e mulher, né? Eu não sabia. Ele estava aqui tocando aquele dia, eu falei, e a cantora vai estar lá? Ele, não, isso aqui é minha esposa. Eu falei, sua esposa, a cantora é sua esposa. Eu falei, caraca, que bênção, cara. Casal abençoado. Quero agradecer a vocês, tá bom? Deus se move através do louvor, entendeu? Então é realmente importante que nós tenhamos isso aqui, tá bom? Agradeço ao Quirino pela organização, ao Marcelino, o Martins pela mobilização nas organizações e continuemos assim, tá bom?